Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema Podcast entrando no ar para vocês hoje com mais uma versão diferente, é o Cine 90. Eu já vou explicar para vocês e a gente vai falar hoje de um dos maiores filmes de suspense de todos os tempos, O Silêncio dos Inocentes. É o Momento Cinema entrando no ar. É isso aí, gente. Estamos de volta com mais um programa aqui do Momento Cinema. Já pedindo a vocês irem ao Facebook, na página do Momento Cinema, deixarem lá sua mensagem para a gente conversar, ir ao YouTube, assistir aos vídeos, ouvir os podcasts que também estão lá no YouTube. Deixem seu like lá, seus comentários para a gente conversando aqui, por favor. O espaço é para todo mundo, galera. Antes de explicar para vocês o programa de hoje, não é uma correção, mas uma incompletude que eu cometi, né? No top 5 da Meryl Streep, eu não deixei claro que o primeiro lugar, né, a escolha de Sofia, que eu repeti nas dicas, está no Netflix para todo mundo ver. É claro, a Meryl Streep ganhou o Oscar de melhor atriz, né, em 1983, pelo filme de 82, aí a escolha de Sofia, um dos Oscars mais justos da história da academia. Essa é uma nova versão do Momento Cinema, é o Cine 90. Vou explicar para vocês o seguinte, e aí é muito pessoal. Eu vivi a minha adolescência nos anos 90 e eu aprendi a amar o cinema nessa mesma década. Não tem como, eu estava vivendo, estava aprendendo, estava começando a descobrir a vida. Enfim, depois de algum tempo e nos últimos anos, muitos críticos têm colocado que os anos 90 foram uma década perdida para o cinema. Produções, na verdade, mal feitas, mal trabalhadas, muito filminho água com açúcar e pouca coisa boa que foi produzida. Eu não vou deixar isso barato não, minha gente. Eu vou aqui, nessa versão do Momento Cinema, que é o Cine 90, eu vou trazer filmes da década de 1990, ou seja, de 1990 a 1999, que incutiram grandes obras cinematográficas e, mais do que isso, influenciaram outras. Então isso vai ser a minha missão aqui nessa coluna do Momento Cinema para provar para vocês que a década de 1990 foi maravilhosa para o cinema. E eu vou começar simplesmente com um dos maiores clássicos do thriller americano, né? Realmente um filme ímpar, que é O Silêncio dos Inocentes. Gente, esse filme daria um podcast de horas, né? Eu vou tentar, em poucos minutos aqui, resumir por que O Silêncio dos Inocentes não só é um grande filme, como um filme muito importante aí, influenciador na década. Bom, primeiras informações aí claras, né? Ele é um filme de 1991, por isso, né, que eu disse clara, da década de 1990, do falecido diretor Jonathan Demme, que foi um mestre aí exatamente por ter feito O Silêncio dos Inocentes. Vamos entender a história para quem não sabe, para quem não é desse mundo, nunca escutou falar do Silêncio dos Inocentes, vamos entender, né? A história da agente do FBI Clarice Starling, vivida pela maravilhosa Jodie Foster, que tem um caso de serial killer, de um assassino conhecido por Buffalo Bill, que tem uma nova vítima. A gente não tinha descoberto o corpo dessa vítima, então ainda há esperança da recuperação viva da mesma. E ele tem uma peculiaridade que ele tira parte da pele das vítimas. Enfim, ela entra no caso, né, para tentar descobrir o paradeiro da moça e, claro, combater e neutralizar o Buffalo Bill. Mas é claro que a Clarice Starling está num mundo e num meio, né, que é esse meio da lei muito machista. E aí o chefe dela, o Jack Crawford, interpretado pelo Scott Glenn. O Scott Glenn tem uma filmografia muito grande, não dá nem para falar aqui a referência dele, procurem aí no Google Scott Glenn que vocês vão saber de cara já quem é. Então o chefe dela, o Jack Crawford, ele manda que ela vá interrogar um outro serial killer que pode ajudar nos meios da psique a interpretar as questões do Buffalo Bill e ajudar a Clarice Starling a desvendar o caso. Mas é claro que a gente entende que o Jack Crawford, o chefe, a coloca lá na frente desse serial killer
porque ela é mulher, porque ela pode seduzi-lo, porque ele tem uma questão de sedução, né? E esse assassino que ela vai entrevistar é ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores personagens e mais assombrosos, horripilantes da história do cinema, que é o Dr. Hannibal Lecter, vivido pelo único Anthony Hopkins, né? Talvez realmente a única pessoa que poderia interpretá-lo, apesar de outros atores terem o vivido. Mas a questão é que o Hannibal Lecter, né, é um psiquiatra extremamente competente, inteligentíssimo, que tem uma peculiaridade, né? Ele é um serial killer canibal, é isso mesmo. Ele come a galera de boa, né? Come os dedinhos, as carninhas, enfim, literalmente. E aí ela vai entrevistá-lo, e aí que vem a grande questão do filme, que O Silêncio dos Inocentes vai influenciar inúmeros outros filmes, séries e produções até literárias desse gênero. A questão é a seguinte: o Jonathan Demme, nessa relação entre a Clarice Starling e o Hannibal Lecter, ele cria uma coisa que antes, nesse tipo de filme de suspense, de crime policial, a gente não tinha, que é a questão da caracterização psicológica dos personagens. Você vai dizer, como não, Fábio? A gente já teve grandes caracterizações de personagens, né? No Calor da Noite, com o Sidney Poitier, por exemplo. Sim, mas aí a gente tem uma questão social, né? Enfim, os outros filmes têm uma preocupação muito grande com o roteiro, com a história, com o enredo, né? Para desvendar, para a gente ter uma surpresa no final, uma questão comercial. O Silêncio dos Inocentes não. Ele desenvolve a questão da trama através dos elementos psicológicos dos personagens. Quais são eles? A Clarice Starling é uma personagem solitária. A gente já percebe isso no início do filme, na primeira cena, em que ela está fazendo uma caminhada, ainda no fechamento do seu treinamento no FBI. Ela está caminhando sozinha enquanto o resto da equipe está caminhando junto. Então, assim, ela é completamente afastada, ela é sozinha mesmo, ela se vê como uma pessoa solitária. Ela tem uma questão muito íntima com o pai dela, que ela perdeu muito precocemente, que também era um homem da lei. E é muito legal porque a gente percebe que ela tenta revalidar essa relação com o pai, principalmente através do chefe, do Jack Crawford, em que ele dá as ordens e ela obedece cegamente, ou quando ele a elogia e ela dá um sorriso sempre muito doce, quase que infantil, como se estivesse agradando ao pai. Aliás, tem uma crítica do Pablo Vilaça, né, um dos maiores críticos, se não o maior crítico do Brasil hoje de cinema, que explora muito essa questão, né, da relação dela com Jack Crawford, muito legal. Enfim, ela tem uma nuance, né, de agradar o Jack Crawford, só que quando ela entra em contato com Hannibal Lecter, ela também se encanta de forma assustadora com a inteligência desse homem. Só que aí ele vira o jogo, né, o Hannibal Lecter. Ele começa a analisá-la. Tem uma questão de sedução, mas uma sedução psicológica, de mexer com ela de uma maneira muito manipuladora. Ele vai analisá-la, que é a coisa que ele mais gosta de fazer em alguém. E aí ele vai tocar nas partes mais íntimas da sua infância, e no ponto em que ela se torna uma pessoa solitária. E ele vai muito profundo nisso, nos medos que ela tinha quando criança, né? Que vai tocar na questão dos cordeiros, que vem o título em inglês, né? Silence of the Lambs, né? Dos cordeiros, que vai traumatizá-la a ponto dela realmente se tornar. Ela começa a compreender que ela se torna uma mulher da lei, não só por influência do pai, mas para vencer os seus próprios medos. E mais do que isso, as nuances que ela tem que entender para vencer o Buffalo Bill, o primeiro serial killer, que é o do caso, nas palavras de Hannibal Lecter, estão nas entrelinhas também na análise psicológica dele sobre ela. É impressionante, e aí é palmas para o Jonathan Demme, que ele, mesmo o Hannibal Lecter sendo o preso, o homem preso, e ela, a mulher livre, você vê, e no jogo de câmera a gente vê muito isso, em nuances muito simples,
como ele estar sempre de pé e ela sempre sentada, mostrando que quem está no poder é ele, né? Ele tem o poder de persuadi-la e levá-la na mente como ele quiser. Isso é algo linear no filme e muito importante para o segmento da trama. Enfim, ele vai fazendo isso, ela vai compreendendo muitas coisas que ele está fazendo e vai tentando se descobrir em outras, mas sempre numa posição inferior. Ela vai perdendo a força, né? Então, assim, é muito interessante essa caracterização. E aí a gente vai ver isso em outros filmes, como, por exemplo, eu vou citar dois, o Seven, os Sete Crimes Capitais, aquele filme com o Brad Pitt e o Morgan Freeman, que a gente tem exatamente isso, o assassino que é interpretado pelo Kevin Spacey, né, que está aí numa questão judicial muito grande sobre abuso, mas não vamos fazer essa digressão, tem todo esse jogo psicológico que é lá vivido, né? Veio da nascença do Hannibal Lecter. A gente tem também outro filme que é o Copycat, com a Sigourney Weaver. Quem nunca viu, veja, muito legal. Tem a Holly Hunter também no elenco. E outras séries policiais e seus spin-offs infindáveis que vêm com esses elementos dessa análise muito precisa para jogar a bola pro policial, né, pro homem da lei, para desafiar a si mesmo e seus problemas para poder solucionar o crime. Ele foi quem, o Silêncio dos Inocentes foi quem trouxe essa jogada especial para o cinema. E olha, como eu falei, a gente teria aqui um podcast de horas, porque, por exemplo, o design da produção, né, o cenário, a ambientação, a fotografia trazem esse tom sombrio, mas não é um tipo noir, é uma coisa nova, é uma coisa de ambientação quase que de um terror, mas é um terror de nos deixar angustiados, porque a gente sabe que vai mexer com a alma daquela pessoa, com a essência dela, e não com o corpo, né? A gente não tem um terror físico, a gente tem um terror psicológico, e isso é primoroso. Também, claro, méritos do roteirista Ted Talley. É um daqueles filmes que você vai olhar, vai ver todos os elementos. O figurino também é importante porque traz o despojamento da Clarice Starling, nessa questão da despreocupação dela, do machismo de ser mulher. A voz da Jodie Foster, que é aquela voz forte tentando impor o poder sobre ela, né, nessa briga entre ela e o Hannibal Lecter. Enfim, e a gente sabe que o filme tem um turning point ali no meio com a escapada do Hannibal Lecter, e ali ele sabe que agora ele está livre, a Clarice Starling está presa, mesmo que ela vá tentando solucionar o outro caso do Buffalo Bill. Enfim, gente, como eu falei, vai ficar horas aqui. Se eu tivesse companhia, né, de um grande crítico e tudo mais, nós conversaríamos aqui, sem dúvidas, muito tempo sobre o Silêncio dos Inocentes. É um filme que é um absurdo, tem que ser visto para você entender e estudar cinema. Inúmeros estudantes de psicologia relatam terem assistido ao Silêncio dos Inocentes, porque realmente dá para fazer uma análise perfeita, e para você estudar toda a questão de caracterização de tudo. Como eu falei, design de produção, figurino, interpretação, que aí é uma coisa ímpar, né? Não tem como você discutir. E aí, falando exatamente de interpretação, né, eu já vou com um dos feitos do Silêncio dos Inocentes, que ele foi o terceiro filme na história, né, a vencer o que a gente chama dos 5 Oscars principais, que é de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro. Ele venceu, né, esses 5 Oscars. Quem já tinha conseguido fazer isso antes era o filme Aconteceu Naquela Noite, de 1934, e Um Estranho no Ninho, de 75. Então é histórico, né, a marca que ele consegue. E claro que a gente está falando de interpretações singulares da Jodie Foster, né, como eu acabei de falar, venceu o Oscar de melhor atriz, né, o seu segundo Oscar, em que todos os movimentos dela são puramente pensados para que a gente tenha esse embate,
Muita gente, eu não sei porquê, fala assim, poxa, mas ela tá fazendo uma agente do FBI normal, como um filme de suspense. Não. Ela está muito bem pensada, ela prepara essa personagem dela, que tenta se mostrar forte, mas é extremamente frágil. O Hannibal Lecter vai deixar isso muito claro para a gente, com a tomada de poder, como eu já expliquei, e as nuances dela, os sorrisos, os cantos de boca, os olhares tenebrosos, enfim, amedrontadores. É incrível, e uma coisa muito clara que a gente tem que lembrar é que ela é a personagem principal do filme. Né? Apesar do Anthony Hopkins ter vencido o Oscar de melhor ator, ele só teve 16 minutos na tela. É um absurdo, né? E ela realmente é o centro do filme. Só que por que ele venceu o melhor ator? Porque sem ele a gente não tem o enredo, né? A gente não tem a trama, que é a caracterização principal. E eu tenho que. Quem é que vai discordar que o Anthony Hopkins, com poucos minutos em tela, não tinha que vencer o Oscar de melhor ator? É uma das maiores interpretações do cinema. Né? Ele consegue nos dar medo, a gente percebendo que é um homem que poderia ser seu vizinho, que poderia ser uma pessoa que você conhece, o seu amigo, e que simplesmente tem, né, um ponto doentio que faz com que isso se transforme num quase monstro. Né? Enfim, uma interpretação de brilhantismo daqueles pontos de chegar à perfeição, porque tudo que ele faz é para suscitar o terror dela e do espectador o tempo todo. Né? A escolha de, por exemplo, na hora que ele está atacando um policial na fuga, em que o rosto dele, né, a boca está cheia de sangue, é para provocar horror no espectador. Muita gente diz que foi o único filme a vencer o Oscar de melhor filme que é de terror. Eu não considero terror, porque terror tem que ter um sobrenatural. A gente não tem aqui um elemento sobrenatural. Sim, thriller, um suspense, um filme agoniante psicologicamente, por isso que ele é, talvez nessa nuance de mistura de gêneros, ele seja o primeiro a conseguir fazer isso. Outra coisa que é muito legal lembrar, né? Esse é o segundo de 5 filmes que a gente tem o personagem Hannibal Lecter. Ele já tinha aparecido num filme anterior, de 1986, chamado Caçador de Assassinos, e quem viveu Hannibal Lecter naquela versão foi o Brian Cox, que é um ator também muito conhecido, fez, por exemplo, Coração Valente. Não dá aqui para fazer referência também, coloca lá no Google Brian Cox que vocês vão conseguir ver. Além disso, a gente teve a continuação, que é o Hannibal, filme de 2001, né, 10 anos depois. A gente tem a continuação, infelizmente sem a Jodie Foster, quem assume é a Julianne Moore, que é uma grande atriz, né, mas a Jodie Foster, né, a gente ficou com saudade, mas o nosso queridíssimo Anthony Hopkins volta na pele do assassino, e tá ótimo, né? Também o filme é um pouco menor no valor de roteiro, mas é incrível a interpretação do Anthony Hopkins. Além disso, a gente volta com Anthony Hopkins no filme Dragão Vermelho, que vai suscitar eventos anteriores ao Silêncio dos Inocentes. Até é muito legal, porque o final do filme é alguém avisando ao Hannibal Lecter que ele vai receber uma agente do FBI, ou seja, é o início do Silêncio dos Inocentes, e o Hannibal, a origem do mal, que quem interpreta o Hannibal Lecter é o ator Gaspard Ulliel, mostrando mesmo como ele começou a vida e a carreira de psiquiatra. Enfim, já é um filme bem inferior a nível de roteiro. Além disso, o Hannibal Lecter também provocou uma série de TV, e quem o viveu na tela foi o ator Mads Mikkelsen, que também é muito conhecido, fez filmes aí de Marvel, né? O Doutor Estranho, por exemplo, é o vilão do Doutor Estranho, então um ator bastante conhecido, fez a Cassino Royale, né? O vilão também do Cassino Royale do James Bond, já do Daniel Craig. Enfim, é um ator conhecido. Alguns gostam da série, outros não. Enfim, é série, tem que ficar dando aquela continuidade que é um pouquinho cansativo. Outra curiosidade bastante interessante, o Anthony Hopkins não foi a primeira opção para fazer o Hannibal Lecter, seria o Gene Hackman. Gene Hackman aí de Conexão França, né, de Os Imperdoáveis, enfim... não acho que caberia, não consigo ver o Gene Hackman. E a Clarice Starling também não era a primeira opção do Jonathan Demme, seria a Michelle Pfeiffer, né? Nossa eterna mulher gato de Batman O Retorno. Também acho que não,
cobriria a Jodie Foster, mas enfim, já valeu pra caramba aí as menções. Tá? Gente, é um absurdo, tem que ser visto. Vou dar a dica que ele tá no Telecine Play, então quem é assinante do Telecine vale a pena. Quem nunca assistiu, assista com estômago preparado, porque é uma pancada na nossa cabeça. Você sai do filme cansado, mas muito claro que você assistiu uma bela obra-prima, influenciadora, importante e, mais do que isso tudo, é dos anos 90, é de 1991, é só o início da década. Eu vou provar que os anos 90 foram maravilhosos no cinema. Essa é a minha missão aqui nessa coluna. Enfim, galera, diga aí o que você acha de O Silêncio dos Inocentes, o que você gostou, o que não, se você gosta do filme, se você gosta desse gênero, né, que a gente ainda não tinha conversado aqui. Mande sua mensagem no Facebook Momento Cinema, no YouTube, enfim, onde você me encontrar pra gente conversar, tá certo? É isso aí, galera. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.